Meu irmão, que a graça e a paz de Jesus seja com você, espero que você esteja bem. Nós vamos dando continuidade aí às nossas aulas de EBD, através das gravações. Nós estamos falando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. E o título, desse conjunto de aula tem sido um título muito importante para nos fazer refletir sobre as mensagens do Antigo Testamento através dos profetas de Deus, conhecido como os profetas menores. E o título desse conjunto de aula que nós estamos tratando fala sobre os profetas de ontem falam hoje. E nós, na semana passada, falamos na primeira parte da aula número 4, onde nós estamos falando a respeito do profeta Joel, ao qual o título da lição é O Dia do Senhor Vem. E nós falamos justamente sobre a parte introdutória a respeito desse homem de Deus, conhecido como profeta, voz do Senhor às nações, e em especial a nação de Israel. E nós falamos a respeito do ouça o alarme, que foi o primeiro ponto, levando em consideração a importância de estar com os nossos ouvidos atentos e consagrados à voz de Deus e às suas orientações. E hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto, que fala sobre renovar algo extremamente importante para nós, que é a esperança. Renovar traz a ideia de trazer a ideia do novo novamente para algo que possivelmente tenha se perdido, talvez por alguma frustração ou talvez até por conta de não ter atingido um objetivo, e por conta disso a esperança pode se esvair. Então, quando nós olhamos para esse ponto, nós percebemos a potência que Jerusalém era em relação à questão da religião. Isso é inegável, e Jerusalém com certeza orgulhava-se de sediar essa religião judaica. Mas com o passar do tempo, ela se tornou resultado de uma fé inócua e uma fé que deixou de ser uma fé consagrada e se tornou-se uma nação totalmente profana. Então a gente percebe aqui que Deus já não se agradava mais dos holocaustos, das ofertas rotineiras, desprovidas de sinceridade também, de pureza. E o texto ao qual queremos dividir aqui com os irmãos, que é o texto de 1 Samuel no capítulo 15, no versículo 2, vai justamente mostrar no que Deus está preocupado, que é totalmente diferente daquilo que nós muitas vezes queremos apresentar para Ele. Aí o texto vai dizer assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gorduras de carneiros. Então o texto é bem claro e enfático em relação àquilo que Deus espera do seu povo. Então aparentemente o texto está querendo dizer que Deus não estava se agradando mais desses sacrifícios, desses holocaustos, e o que Deus realmente queria do seu povo iria além desses sacrifícios e desses holocaustos. O que Deus queria era obediência a sua palavra, algo que estava faltando no povo justamente por isso. Então não fazia sentido mais para Jerusalém simplesmente sediar a religião judaica. Às vezes é justamente isso que acontece também nos dias de hoje. Nos preocupamos tanto com aquilo que é aparente, e esquecemos de valorizar o que é real. Então o texto e a aula de hoje é justamente isso. Muitas vezes nós estamos sendo orientados por Deus para ir para uma direção e nós estamos pegando um curso totalmente diferente do orientado por Deus. E isso com certeza, quando passamos a colher o fruto e resultado das escolhas equivocadas que nós fazemos, é impossível não sermos impactados com as consequências. E sendo impactados com as consequências, nós percebemos, na verdade, que a esperança se esvai. E o texto e esse ponto da revista já está falando justamente sobre a importância de renovar
a esperança. E aí que a gente percebemos é que o coração aqui dos ofertantes, eles se tornam reprováveis aos olhos do Senhor, e a repreensão veio nas asas dos gafanhotos, né? Retirando-lhes a responsabilidade de ofertar e exercitar a sua religiosidade. Então evaporam-se aqui as últimas esperanças sob o sol abrasador, como está descrito ali em Joel no capítulo 1, no versículo 20. E tudo isso era apenas um sinal de que algo pior ainda estava por vir. E é justamente nesse contexto desesperador que o profeta vê renascer a esperança que vem do próprio Deus. Por isso que é importante aí você examinar lá em Joel no capítulo 2, versículo 18 e 19, que vai dizer assim: o que o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Percebe-se então que o povo estava vivendo, Israel estava vivendo dentro de um contexto de vergonha, porque opróbrio praticamente quer dizer isso, o significado dessa expressão. Então o povo estava vivendo dentro do contexto de vergonha. Então Deus estava restaurando novamente o povo e restaurando também a sua esperança, né? Então a gente percebe aqui o que teria feito com que o Senhor mudasse de ideia, mudasse de posicionamento, né, em relação ao seu povo. Porque a gente percebe que o amor de Deus é indiscutível, né? E é justamente isso que faz com que Deus tome uma postura e uma posição diferente. Então a gente percebe que, por certo, foi o amor de Deus que fez com que ele desse uma direção ou encaminhasse o povo para uma direção diferente. Por força do qual ele prefere ofertar, né, a redenção ao invés da destruição. Então a gente percebe que o prazer de Deus para o povo, né, em relação ao povo, não estava em punir o malfeitor, mas em restaurar, né? Deus, mesmo que ele venha disciplinar o seu povo, o foco e o alvo e o objetivo maior não é só a punição pela punição, mas é a punição para restauração e para restabelecimento, então, do seu povo. Deus queria restaurar o seu povo, ainda que para isso ele tenha que passar pelo caminho da disciplina, né? Em Hebreus fala isso, que Deus corrige aquele a quem ele ama, o Pai corrige aquele a quem ele ama. Então Deus muitas vezes tomou de atitudes assim para com o seu povo, justamente com isso, para restaurar o povo e para restabelecer a confiança do povo e também para renovar a esperança do povo. Então segue a lição dizendo que, confiante nesse amor, então o profeta ele procurou animar o povo. Lá no capítulo 2, no versículo 18 até o 27, nós vamos perceber isso, que justamente confiante nesse amor, ele procurou animar o povo, justamente quando ele disse: renovem suas esperanças, arrependam-se, e haverá restauração na proporção das bênçãos que tínhamos outrora. Então o que o profeta queria justamente era fazer o povo refletir, né? Como o povo era alvo das bênçãos de Deus no passado, que poderia ser também no momento atual em que eles estavam vivendo. Mas era necessário fazer o quê? Com que eles renovassem a esperança, que também eles se arrependessem. E através dessa atitude, com certeza o povo voltaria a ser alvo das bênçãos de Deus, que eles já tinham alcançado anteriormente. Então, a esperança que predita, vamos dizer assim, por Joel, ultrapassou em muitos dias daquela geração, prenunciando então um glorioso tempo em que choveriam torrencialmente as bênçãos do Senhor. E até fazendo aqui como profecia uma menção a respeito do Pentecostes, né? E ele vai dizendo aqui: encharcando então os corações dos fiéis com o poder e a plenitude
do Espírito Santo. Então o apelo de Joel ainda ecoa nos dias de hoje, né? Como a única esperança neste mundo, esse mundo em um caos em que nós estamos vivendo. Por isso que o texto no capítulo 2, no versículo 12 ao 17, vai dizer: convertei-vos a mim, pois Deus aqui renova a esperança de todo aquele que invocar com o coração arrependido, prometendo restituir-vos-ei. Então é interessante a forma com que a mensagem é dita, né, como através de Joel, considerando a instrumentalidade desse profeta, ainda ecoa de fato nos dias de hoje. É necessário renovar as esperanças, mas é necessário também arrepender-se para que nós possamos desfrutar daquilo que desfrutamos antes. Deus quer também com que desfrutemos disso hoje. Se for necessário, passarmos pelo contexto de disciplina para que possamos alcançar aquilo que devemos alcançar, que assim o seja. Mas entendendo sempre que Deus com isso não quer punir o seu povo pela punição, mas quer usar desses recursos muitas vezes justamente para restaurar o seu povo. E o terceiro ponto da aula de hoje, levando em consideração que essa é a segunda parte da aula número 4, onde estamos falando a respeito de Joel, preparem-se para o futuro. É interessante isso, né? Sobre preparar-se para o futuro. É a ideia de que o futuro muitas vezes pode ser desconhecido, mas quando entregamos o nosso futuro nas mãos de Deus, entendemos que ele será sempre garantido. Então esse ponto da lição vai dizer assim que no passado Deus estabeleceu uma aliança com Israel a fim de torná-la como um reino messiânico em testemunho perante as nações. Mas Israel rejeitou o governo divino, escolhendo outros reis para si. Quando enfim cumpriu-se a profecia, o qual da cruz rasgou por eles, como diz lá em Lucas no capítulo 23, versículo 34, quando o próprio Jesus Cristo pronunciou tais palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, uma vez mais, foi-lhes renovada a oportunidade de abraçarem o reino messiânico com a descida do Espírito Santo e com provas irrefutáveis da ressurreição do Cordeiro de Deus. Ainda assim, o rejeitaram, né? Então, a visão de Joel, ela contempla o surgimento de um novo povo, que podemos considerar aqui como a igreja ao qual nós somos, né? Não somos simplesmente a questão parte integrante, mas somos a igreja de Jesus Cristo, ou membros dessa igreja, né? Então a visão de Joel, ela contempla o surgimento de um povo, de um novo povo, chamado para apregoar e também para preparar o estabelecimento definitivo do reino de Deus, cuja membresia haveria de ser composta de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então as revelações aqui de Joel apontam para os seus dias, fazendo da praga de gafanhotos um alerta da chegada iminente de um poderoso exército inimigo vindo do norte, que tanto poderia ser um novo enxame de gafanhotos, como um reino militar, talvez aí uma espécie de alusão a respeito do Império Babilônico. Mas suas predições, elas vislumbram também acontecimentos longínquos de muitos séculos à frente, como o dia de Pentecostes, lá descrito em Atos no capítulo 2, como cumprimento dessa profecia, né? Então, essas predições, né, feitas pelo profeta Joel, vislumbravam também esses acontecimentos longínquos de muitos séculos à frente, como o dia de Pentecostes, e à nossa frente ainda, como também no dia onde
teremos a presença e o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para os seus contemporâneos, assim como para nós, a mensagem de Joel aplica-se da mesma forma. E diz aqui: olhe para os avisos do passado, acerte sua vida com Deus no presente e prepare-se para o encontro com Ele no futuro. Existe aqui uma interrogação, uma pergunta interessante deixada para nós nesse momento. Você está preparado para o dia do Senhor? Está preparado para suportar aí talvez a possível oposição e perseguição prevista para os últimos dias? Está preparado para encontrar-se com Ele perante o seu tribunal? Tem uma frase muito interessante do Dr. Russell Shedd, e usando ela como conclusão, diz: finalmente, a mensagem de Joel renova a confiança de todo aquele que espera pelo estabelecimento do reino divino, onde sua vontade soberana e absoluta será executada na terra como é feita no céu. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida e que você faça uso desse conteúdo para o seu viver diário, porque sabemos que estamos aí vivendo possivelmente os princípios das dores. E com certeza, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos ousar dizer a seguinte frase: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha um dia de paz na presença do Deus eterno. Amém.